Boa noite, está no ar o nosso Cultura Livre e hoje é com muito prazer que a gente fala de um assunto muito importante, que é o autismo, e que é um assunto que também está ligado à arte, que está conectado à arte. Como que a arte vai de encontro com o autismo? E para isso a gente vai conversar com o Carlão dos Bonecos e com a Juliana Fortes, que estão aqui hoje para contar para a gente sobre o Despertar para o Autismo, uma parceria com o Instituto INCA, da nossa querida amiga e parceira Cibele Bussic, e também com a produção da Beatriz Saturnino, que também é outra parceira e amiga aqui do Cultura Livre. Eles estão em parceria com o Despertar do Autismo e hoje a gente traz aqui para falar sobre esse assunto a Juliana Fortes. Boa noite, Juliana. Boa noite. Seja bem-vinda ao Cultura Livre. Prazer recebê-la. Boa noite, Carlão. Elô, muito obrigado pelo convite, um prazer estar de novo contigo aqui. Um prazer recebê-lo aqui, falar de teatro, de arte. O Carlão que é o nosso mestre bonequeiro aqui, que é um mestre dos bonecos, do teatro, e a gente muito honrado em tê-lo aqui novamente no Cultura Livre. Juliana, conta pra gente, você que está aí, lute como uma mãe de autista. Conta pra gente um pouquinho desse projeto, Despertar para o Autismo. Qual é a sua função dentro desse projeto? Bom, primeiramente agradeço a Deus, né, por estar aqui. A gente começa nesse ciclo de palestra, né, contemplando o autismo, né, que é a palestra que eu estou levando, né, junto com o projeto Despertar para o Autismo, que foi de uma emenda impositiva do deputado Wilson Santos, né, que culminou nesse projeto que hoje a gente está levando para as escolas, né, por polos. Foi mesmo provocante, mesmo eu trazer vestida essa camisa, né, lute como uma mãe de autista, porque o autismo, ainda sendo muito novo, um pouco até disseminado de uma forma, eu coloco até de uma forma mais séria, de uma forma mais consciência, porque a gente vê muito na mídia o autismo de alta funcionalidade, né? Aquele autista que é capaz, que tem autonomia, que era reconhecido antes como Asperger, né? Uhum. Quando a gente fala lute como uma mãe de autista, o Adilson Souza é o meu psicólogo, né? E ele nas redes sociais é reconhecido como o psicólogo das mães dos autistas, daquelas mães que realmente carregam teu filho e às vezes são, muitas das vezes, consideradas como mães guerreiras, né? Que a gente não quer esse título de ser guerreira, que ninguém quer ser guerreira, de lutar pela dignidade, pela qualidade de vida do teu filho, né? E nos Estados Unidos, eu acho que foi em 2017, 2016, teve um estudo, né, que revelou que o estresse de uma mãe de autista equivale como o estresse de um soldado combatente em campo de batalha. Pensa? Então isso é muito doído. Nós estamos no processo de morrência por políticas públicas de inclusão efetiva e afetiva para os autistas, que não tem Mato Grosso, no Brasil, em canto nenhum. Nós lutamos pela inclusão efetiva e afetiva. E em 2018, no finalzinho, um grupo de mães, ainda era o grupo de mães Nobre Autista, né, que eu estava dentro dele até então, para poder gritar socorro. Porque quando eu cheguei no movimento em 2015, né, com o diagnóstico do meu filho, o que fazer agora? Na minha palestra eu até começo, né, até que veio o diagnóstico eu já tinha brigado com a família inteira, porque era birra, era mãe, eu não sabia educar, né, era só julgamento da própria família. Você ia até os profissionais, né, da área da saúde, né, que era a equipe multidisciplinar que a gente fala hoje, né, o psicólogo, o fono, eu fui em todas as especialidades médicas buscar aquele comportamento disruptivo, né, que hoje a gente sabe que era um comportamento disruptivo, mas na época eu não tinha essa informação, por isso eu fui estudar para entender, compreender, para poder mediar, auxiliar o meu filho. E o que a gente percebe? Que a sociedade, tanto num todo quanto os profissionais, né, da medicina, não estão preparados, não têm habilidade para lidar com esse distúrbio do neurodesenvolvimento, que é o autismo, né? Ainda tem muita incógnita para a ciência, apesar que hoje, né, a ciência ela já traz aí estudos reveladores que
de característica genética, né, de causa genética, né, não 100%, 97% fatores genéticos, 3% fatores ambientais, mas eu ainda acredito que ainda tem muito a ser revelado, porque para mim o autismo ainda é uma incógnita, né. Eu falo muito com a minha professora, mentora, a doutora Marta Helvas, né, o cérebro autista é um cérebro em evolução. Veio trazer para a raça humana o sentido da vida, da empatia, da sensibilidade humana, porque só quem tem um filho autista sabe da dor que vivenciamos. Uma coisa é os profissionais lerem, né, sobre o autismo, outra coisa é você viver o autismo, sim, você ter a experiência de vida, né, e ser transformado a cada dia com eles, porque eu falo que o autista ele tem muito mais a nos ensinar do que nós a eles. O filho já vem nessa função, né, para os pais, né? O filho já vem tanto para ensinar. Imagina um filho que é diferente, né? Que não é o que a gente está, porque a gente o padrão. É o padrão, né? Não é o padrão. Isso é. E a gente fica sempre esperando o padrão, né? Quando você engravida, você tá lá esperando que vai estar tudo dentro do padrão, da normalidade. E também não tem problema de não estar dentro do padrão. E acho que é isso que a gente tem que falar para as pessoas, né? O problema está nas pessoas, né? No preconceito daquela pessoa que é um filho dentro do padrão, né? Os ditos, né, típicos, né? Os neurotípicos, eles vêm quando a gente fala, eu tenho 2 filhas, né? A Adriele e a Vitória. São 2 filhos que já casaram, já me deram os netos, né, caminharam para a vida. Hoje eu tenho o Lorenzo, né, que eu preciso preparar o mundo para ele, né. Elas eu preparei para o mundo, né, são mães, estão bem resolvidas, bem sucedidas, casadas, graças a Deus, mas o Lorenzo não. O Lorenzo eu preciso preparar este mundo que fala, que diz, né, entender, mas não compreende. Imagina, na hora que a coisa pega mesmo, a gente, é aquela solidão da mãe, né? Você se sente até nessa solidão, porque, e aí agora, o que eu faço? Para onde que eu vou? Ficam sozinhas, tá? Porque muitas das vezes os pais, vão embora. E muitas de nós somos mães solo, né? Ficamos sozinhas, né? E o que fazer? O que fazer, muitas de nós, né? Eu no meu caso e de muitas outras que eu conheço, precisa estudar um pouco de direito, né? Precisa estudar um pouco de políticas, de leis mesmo, para poder ir à frente, para poder gritar socorro. Como lá anteriormente eu estava falando, esse grupo de mães que tinha, né, do grupo, eu, qual participava, não participo mais, do grupo Nobre Autista, inclusive foi para poder gritar socorro, porque o que eu via no movimento em 2015, quando eu cheguei, tinha uma associação que eu cheguei, eu não me senti acolhida. Eu e tantas outras mães que fomos para o grupo Nobre Autista, né? Então, quando a gente chegou na Casa de Lei, eu levei o projeto Nada sobre os Nossos Filhos Sem Nós, porque ninguém conhece um filho com autismo, principalmente, né, com algum distúrbio do neurodesenvolvimento, como uma mãe. E quando a mãe falar para um profissional, igual a gente chega falando para o profissional, olha, o comportamento dele não está adequado dentro do padrão do correto, né? Não, mas ele não tem nada. Aí a criança já chega, né, num mar de estímulo lá, que é do ambiente, a luz, né? O barulho do ar, o barulho de algum som aqui que está ecoando, que às vezes você não está percebendo, mas tem um barulhinho aqui que está incomodando. Então, o autista, o cérebro dele é hiperexcitado, né? E ele vai, né, pegando essas informações, não sabendo o que fazer. É a hora que aquele cérebro hiperexcitado entra naquele start dele, naquele mar de estímulo, né? É o momento que ele precisa se autorregular. É a hora que ele quer ir embora dali. No caso do meu filho, ele pedia para ir embora daquele ambiente, mas eu não entendia, não sabia, forçava aquela situação. Era um momento que dali a pouco ele já estava cuspindo na minha cara, puxando meu cabelo, jogando tudo, quebrando tudo, porque ele, socorro, mãe, eu quero sair daqui, é muito barulho, dá muita pressão, tá me dando choque, tá doendo o meu cérebro, e eu não sabia, e eu forçava as situações. Aí admira você chegar no profissional onde ele não queria ser examinado, o médico forçar e ele quebrar aquele consultório, o médico olhar para você, mãe, imagina, essa criança tem 4 anos, quando chegar com 16, 17, 15 anos, vai te moer de porrada. Meu Deus. Isso é coisa que um profissional fala para uma mãe. Então, é nesses rempantes da vida, né? Nesses desamores da vida que a gente vai criando
essa força, né, que somos intituladas Mãe Guerreira, para lutar pela dignidade e pela qualidade de vida dos nossos filhos. Nossa, E como que nasce o Despertar para o Autismo? Como que nasce esse projeto aí em parceria com o INCA e que vocês sentem essa necessidade de estar mais, de falar mais sobre o assunto, das pessoas buscarem mais informação também, né? Porque acho que a mãe também sente aquela coisa, poxa, toda hora eu vou ter que ficar reforçando. Ninguém quer abrir, ninguém quer ler nada, né? As pessoas já querem que eu chegue lá e fale. Mas até quando as pessoas também não vão procurar, não vão se informar sobre o que é o autismo, né? Principalmente as sociedades profissionais que vão lidar com pessoas, né? Que estão médicos, escolas. Ô Elô, dá licença só esclarecer um pouco essa situação. Elô, quando eu fui convidado para participar desse projeto, eu não sabia nada do autismo. Não conhecia ninguém, sabe? Já tinha visto em algumas escolas onde eu tinha trabalhado com alguns autistas, algumas relações muito conflituosas desses autistas nas escolas e tal, mas não conhecia nada. Aí eu fui convidado, fui atrás da internet, que é a minha fonte, né? E busquei muita informação e tive muita dificuldade para conseguir essas informações. Procurei alguns psicólogos, na verdade procurei 6 psicólogos e consegui conversar com 4. E os 4 não sabiam o que dizer, não tinham nenhum conhecimento real sobre o autismo, não tinham conseguido estudar nada, não achavam nenhum estudo, nenhum trabalho de pesquisa para falar. Falei também com 2 outros médicos, inclusive um psiquiatra, sabe? Já aposentado, conversei com eles, também não sabiam nada sobre autismo. Então eu percebi que o autismo não é só uma incógnita para a mãe, para as pessoas, ela é uma incógnita também para a ciência. A ciência também precisa conhecer melhor o autismo, sabe? Conhecer melhor. Então, quando eu vejo, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, Juliano pode até achar que é uma puxão de saco, um negócio, mas não é não, viu, Juliano? Fala a verdade, em função de toda essa busca que eu tive, e em função de ter escutado a palestra dela, hoje o que eu sei mais de autismo foi o que eu escutei da boca dela, tá entendendo? Porque dentro dos profissionais de saúde, eu não encontrei respaldo, porque eles também não conheciam sobre o assunto, tá? Foi só esse esclarecimento em função da dificuldade que a gente encontrou. Obrigada, gratificante, viu, Carlão? Saber que a gente está contribuindo um pouco para a disseminação de informação sobre o autismo. Mas esse é o nosso objetivo maior. Foi isso que aconteceu mesmo. Essa é a minha vontade dentro do movimento. Sim, do Despertar para o Autismo. O movimento em si, né, na comunidade autística, né, quando eu estava colocando para você que a gente chegou, né, em 2018, no finalzinho, percorrendo aqueles corredores da Assembleia Legislativa, gritando socorro, né? Porque desde o momento que eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu quis gritar socorro. Socorro para os nossos dirigentes, para os nossos governantes, legislativo, executivo, judiciário, por políticas públicas, porque a gente não tem. Não tem nada até, Carol, você viu, agora recentemente ainda, você foi agora, depois do projeto aprovado, foi procurar informação com amigos profissionais, você viu que não tem. Imagina, em 2015, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, recebendo de profissional da área da saúde, um neuropediatra, né, o qual eu fui buscar o acolhimento, me responder, você recebendo porrada do teu filho agora, imagina quando ele tiver maior, você não dá conta de segurar numa criança de 4 anos. Se você medir força com um autista em crise, você o machuca, porque eles têm uma força fora do comum. Eu falo, tudo que eu faço hoje é para evitar a crise, o colapso, o surto psicótico do meu filho, porque quando ele entra em crise, ele não me reconhece quanto mãe. O autista, quando você tem que mediar a situação para evitar, porque depois, quando acontece a crise, aí você tem que tirar tudo que está por perto, que possa machucá-lo, para não deixá-lo machucar, e deixar. É o que eu coloquei na palestra, né, Carlão? Do momento que você tem que levar ele para um outro start, teatralizar com uma outra situação. Eu fiquei sabendo que no dia que eu não fui, vocês usaram dessa fala bacana. Parabéns, muito legal isso. Então, assim, tem que levar esse indivíduo para uma outra situação, para que ele saia daquele momento dele de crise. Porque até os anos 80, nossos filhos eram tratados em manicômio como loucos. E hoje não mais, sabe-se que eles têm potencialidade,
que eles têm potencial para desenvolver suas habilidades cognitivas psicomotoras, mas precisam estar inseridos em ambientes que propiciam isso, né? Dizer que está inserido em ambiente que tenha pessoas que abraça de fato, que acolhe, que traga para o vínculo afetivo. Eu sempre falo, com paciência e afeto, as crises se amenizam e tudo fica bem. Esse projeto é graças ao deputado Wilson Santos. Eu agradeço muito a Deus, primeiramente, a ele, vou agradecer sempre por toda a vida, porque de todos aqueles gabinetes que eu bati na porta de cada um da época, vocês veem bem, em 2019, quem estava ali, eu bati na porta de todos e protocolei o projeto Nada sobre os Nossos Filhos Sem Nós, provocando aqueles gabinetes, aqueles parlamentares, mas foi o gabinete do deputado Wilson Santos que abriu a porta e pediu, entra. E como ele te recebeu? Foi incrível, Elô, porque ali realmente a gente se sentiu acolhidas. Como mãe, eu posso falar que aquele gabinete, aquela equipe nos acolheu, né? O deputado dali então se tornou um grande militante da causa, né? Ele realmente levantou a nossa bandeira, tanto que culminou nesse projeto, né? Com a emenda impositiva dele para o INCA, para a gente estar aqui. Primeiramente eu falo, se não fosse Deus, eu não estaria aqui, eis-me aqui, mas gratidão eterna ao deputado Wilson Santos, né, que eu penso, falo sempre, até naquela casa de lei, que não é dever só dele, é obrigação de todos, para que todos venham para essa luta, todos os deputados, porque assim, são tempos e circunstâncias, né, quando, né, o pássaro está vivo, ele come as formigas, mas quando o pássaro morre, é a formiga que come os pássaros, né? Hoje, os nossos parlamentares estão ali, sentados, confortáveis, né? Nas suas cadeiras, né? Foram eleitos. Agora há pouco, né? Teve a eleição ano passado, né? Tá muito confortável ali para eles. Mas, o ano passado, eles estavam ali nos bairros bem periféricos, carregando as crianças, né, mostrando que estava ali com o povo. Agora eu quero ver se eles realmente, de fato, atendem esse povo que vai lá bater em seus gabinetes. Não, quase que não. Mas eu vou retificar, com o deputado Wilson Santos, eu tive esse acolhimento, tanto que eu não votei nele, tá? Nas campanhas passadas, em nenhuma, Carlão, ele teve meu voto. Mas nessa campanha do ano passado, eu fui porta a porta, levantava bandeiraço, gritando, pedindo socorro para ele, um a um. Ele foi eleito, com a graça de Deus, temos mais 4 anos, né? Foi a fala dele, até ele teve no nosso encontro dessa semana, né? Que foi mais um ciclo de palestra, ele teve lá, né? Confirmando esse apoio pela comunidade, para a comunidade autística. Ele não abriu a porta do gabinete para a Juliana Fortes, mãe de autista, ele abriu para a comunidade autística, e que todos, né, façam uso desse gabinete, e que todos os outros parlamentares tenham a sensibilidade humana que ele tem conosco. E a importância desse projeto também, né, que o Carlão trouxe aqui pra gente, que é difícil você ter essa informação, né, de saber o que é o autismo, é tudo muito novo, e até os médicos, como o Carlão trouxe, pelo menos os médicos que ele teve acesso, não tinham essa resposta para dar. E aí que você entra também nesse despertar para o autismo, né, Carlão? Trazendo a sua arte. Como que você colabora com o Teatro de Sombra para o autismo? Qual que é o seu papel dentro desse projeto, Carlão? Elô, quando a gente foi convidado para participar desse projeto, a gente era leigo. Realmente era muito leigo. Mas é um tema que instiga a gente. Por quê? Eu tenho o TDAH, que também é um transtorno mental. Sabe? Então houve uma identificação, eu também quis atrás, e hoje, depois de assistir as palestras dela, eu me identifiquei muito com ela, muito com o assunto, porque a gente, como o TDAH, a gente também passa por algumas situações muito semelhantes do autismo. Eu também tive dificuldade de compreensão por parte dos pais, por parte dos amigos, eu era considerado... Enfim, então quando eu recebi esse convite, eu fui atrás, eu falei, eu quero estar dentro, fui participar. Mas como que eu posso participar? A ideia era fazer algum trabalho com bonecos. Aí eu fui pensar, mas como que vamos fazer? O tempo é curto para a gente fazer boneco. E o boneco, o grande lance do boneco não é propriamente a confecção, é o trabalho com o boneco, sabe? É a manipulação, é o desenvolvimento. Aí eu fui buscar qual que seria uma técnica de fácil manuseio, que a gente pudesse explicar para todo mundo, que ensinasse todo mundo. E aí eu cheguei no Teatro de Sombra Chinesa. Por quê?
Porque o que eu pude perceber é que cada autista é diferente um do outro, não são iguais. E uma das grandes dificuldades no trato com o autismo é a comunicação com o autista. Conseguir chegar até ele e ele conseguir dar uma resposta. Em cima vou dizer assim, da minha pesquisa, do meu estudo do assunto, e depois, inclusive, eu vi uma das histórias, quem trabalhou lá, foi a história que a Juliana contou, que o filho dela, quando ele está em crise, uma das coisas que acalma ele é a presença do gato, que é uma coisa que ele gosta muito. Então, o que eu quis fazer? Eu quis pensar numa ideia onde, de repente, uma criança estivesse em crise, a pessoa que estivesse ali do lado dela tivesse uma facilidade para se comunicar com ele, tentar acalmar ele. Tá? Porque se ele tem uma possibilidade de fazer um teatro de sombra dele e sabe que no caso do Lorenzo, o que agrada a ele é um gato, a gente pode fazer um gato rapidinho, esculpido no papel cartão, colocar o gato para brincar ali e miau, miau, já vai automaticamente, a situação vai trazendo. Tinha uma mãe de autista lá no nosso trabalho, que falou que o filho dela acalma quando começa a falar de helicóptero, né? Brincando. Então, de repente, você faz um helicópterozinho ali e coloca na tela, já é um assunto não só para você chegar a acalmar ele, como você poder chegar a atingir um diálogo com ele. Porque é uma técnica muito fácil, que ele também pode fazer, desenhar, recortar no papel cartão, pregar a madeirinha ali e depois fazer um movimento. Então, você cria não só um meio de comunicação com o autista, como também um meio de interação com ele. Ele pode, através dali, externar os seus sentimentos. Tá? Então, foi uma coisa que eu não vou negar, que para mim chegar até a ideia da sombra chinesa, eu fiquei muito desesperado, sabe? Fiquei, porque eu pensava assim, eu não posso simplesmente chegar lá e levar um boneco e falar para ele e sair de lá sem nada no bolso. Sem sentido. Né? Eles precisariam ter um instrumento para que pudesse trabalhar todo aquele sentimento oriundo ali daquela situação de autismo. Aí a gente chegou no Teatro Sombra e olha, eu acho que eu acertei na proposta, porque é uma proposta muito simples e com um grande resultado. E que as pessoas, quando vão fazer, elas fazem com prazer. Primeiro porque o teatro de boneco, por ser um trabalho de oficina, ele já é um trabalho terapêutico, entendeu? Então já traz um certo acalmamento, né? uma certa tranquilidade. E teve uma experiência, por exemplo, antes de ontem, nessa minha oficina última que a gente deu, tinha uma mãe que levou uma autista, uma menina, a filha dela, que é autista. E ela lá, a gente pôde ver o relacionamento dela com a mãe e ver as dificuldades dela. E tentando ajudar, eu até tentei ver também, mas eu vi que eu ainda não atingi a menina. Pensei eu. Aí ela se afastou, ficou afastada, né? Porque eu achei que meu trabalho não estava atingindo ela. De repente ela vem e me traz um desenho de presente. Quer dizer, então eu atingi, né? Fiquei muito satisfeito. Por isso eu acho que realmente essa proposta da sombra chinesa foi uma proposta legal que está acontecendo, né? E a proposta não é propriamente transformar eles em artistas, é só mostrar um caminho que eles possam tentar achar para se comunicar com os autistas. Muito legal, né? E o Teatro de Sombra conta uma história também. Então, saber o que eles querem contar, né? A partir do Teatro de Sombra, eles vão contando as histórias, o que eles querem falar. E o que você sentiu, Juliana, como mãe, né? Que tem aí. Como é que foi essa conexão deles com a arte, com o Teatro de Sombra? O bacana, Elo, é que a gente conseguiu transmitir, que eu acabei de falar há pouco, até um pouquinho antes ali, na sala de espera com o Carlão, né, que é gratificante quando você consegue passar a mensagem. Que o intuito nosso no projeto é disseminar informação de qualidade sobre o autismo. De fato, o que vivenciamos. E o Carlão conseguiu captar tudo isso, né, e transpor, né, através do teatro, né, de sombra chinesa, para que a gente conseguisse chegar na culminância de como você vai, de fato, acolher uma criança em crise. Foi quando eu coloco na palestra que você tem que quebrar aquele start dele, mas depois de quebrado aquele mar de estímulo, você tem que saber acolher, tirando as coisas que vai causar conflito ali, você tem que mostrar, você tem que saber, você tem que conhecer. Isso a gente coloca muito na palestra ali. Antes de tudo, você tem que compartilhar com a educação, não é chegar na escola, a gente só bater no peito, exigir o direito.
da lei, né? Porque tem muita família que chega, a lei 12.764 de 2012 que preconiza o acompanhante especializado, peraí, deixa a criança lá e vai embora, né? Eu sou muito assim, que eu nem ando muito com muito dos movimentos, porque eu olho para o outro. Assim como eu bato no peito para exigir o meu direito, né? Eu também sei respeitar o direito do outro, né? Se eu quero o meu filho numa escola regular, se eu quero realmente uma escola inclusiva, eu tenho que compartilhar informação, compartilhar saberes, eu tenho que levar o máximo de informação que eu tenho sobre o meu filho, porque ninguém conhece um filho autista como uma mãe, eu tenho que levar para a escola. Aí essa escola, quando eu coloquei lá para as mães na palestra, você tem que levar todos os gostos, preferência deste indivíduo com TEA. Dentro do TEA, do transtorno do espectro autista. Porque a partir do momento que a escola, o cuidador, aquele gestor conhece o teu filho, ele vai saber acolher o teu filho num momento conflitante, num momento de crise. Foi o que a gente passou lá na palestra, e eu achei bacana quando depois eles me deram o feedback, que eu não fui no último dia da oficina, e eles trouxeram que o momento que eu coloquei em relação que o meu Lorenzo eu conheço. Então eu fiz uma carta de apresentação para a escola, levei o que me deixa frustrado, o que me deixa calmo, o que me deixa tranquilo. Levei a apresentação do Lorenzo, que o autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento que causa déficit na esfera mental, social e emocional. O Lorenzo do autismo dele, as emoções dele são mais afloradas. Em mim também. E daí eu levei isso para eles e eles conseguiram captar isso. E no momento do teatro, da oficina, que o Carlão também compondo toda já as informações que ele tem sobre o autismo, colocou naquela dinâmica de colocar nos bonequinhos, nos papéis para fazer. E me contaram que daí eles colocaram e usaram dessa fala. Eu fiquei muito feliz porque fez sentido aquela informação compartilhada ali. Então, o que a gente tem hoje que fazer, Elô, é compartilhar, disseminar informação de qualidade sobre o autismo. Não adianta eu pegar um livro, ler sobre o autismo e colocar ali, igual eu vi em muitos posts, mãe colocando, me entra no privado, me chama que eu faço para você. Não. Você não tem que fazer pelo meu filho, pelo filho da outra. Cada uma faz pelo seu filho, porque ninguém conhece um filho como uma mãe. Não adianta eu falar, Elô, o Lorenzo gosta de gato, faz aí uma carta de apresentação. Não faz sentido, né? Então, o que eu acho que é bacana é quando a gente tenta transmitir a informação e a pessoa ali em volta está aberta para receber essa informação. Ô, Juliana, eu vou acrescentar uma coisa em relação ao que a Juliana disse. A Juliana falou durante o processo lá que a gente deve evitar que a crise ocorra. Que a crise ocorra, exato, que a crise ocorra. Mas que depois que ocorre, cada pessoa que tem um autismo, no caso, eu me contraparando falar criança, adolescente, porque indivíduo, a gente coloca o indivíduo dentro do TEA, né, do transtorno. Com autismo. O que acontece? Cada um tem aquilo que ele gosta mais, com quem ele tem mais carinho, tem mais um apego. E no caso do Lorenzo, é o gato. O gato. E no caso de uma das mães lá, falou que é o helicóptero. Aí quando a gente foi fazer o teatro de sombra lá, aí o que nós percebemos? Descobrimos que uma mãe, que naquela que ela não tinha, até então ela não tinha tentado. Mas quando foi fazer, ela falou, eu vou fazer então da ligação dele com o cachorro, porque agora que ela falou, eu estou entendendo a ligação dele com o cachorro. E uma outra mãe falou, olha, uma das coisas mais fantásticas que eu vejo é quando meu filho vê álbum de fotografia. E aí quando ela falou disso no colégio, porque o colégio, quando o menino tinha a crise dele lá, elas não sabiam o que fazer. Aí descobriram a questão do álbum de fotografia e passaram a usar. Tá em crise. Olha que foto lindo, conversando, tal, sem ir direto nele lá, sem querer interferir na crise. Olha aqui. Ela vai falando de lado, sabe? Olha que foto linda, tal, e nesse aí vai se aproximando e conseguindo chegar. Em cima porque quando ela falou da questão do gato pro Lorenzo,
ela foi e mostrou, explicou. E aí uma mãe, né, que olha a importância do despertar do autismo, despertando em outras mães essa sensibilidade que muitas das vezes estava ali, tapada, estava na frente, mas não tinha sentido para ela, né? Para ela. E outra coisa, muitas mães também ainda não tinham parado para perceber o que é que agradava ao filho. E depois que percebeu, elas viram que com essa informação, elas tiveram mais facilidade para conseguir chegar, chegar nos filhos no momento em que eles estavam com crise. Tá? Muito bom. Gente, muito obrigada por estar aqui no Cultura Livre, falar da importância também da cultura como uma forma de diálogo, né? Como uma forma o Teatro de Sombra veio aí para facilitar, né? Um facilitador dessa comunicação. E a gente também podendo estar aqui falando sobre o autismo. Muito obrigada, Juliana, pela sua força, por ser uma pessoa assim que inspiradora para outras mães, né? Outras mães com certeza se inspiram muito na sua força, nessa sua dedicação. E a gente torce, a gente sabe que sempre precisa de alguém para dar o pontapé inicial, né? Então, provavelmente muitas mulheres em casa que estão assistindo e que não sabiam do despertar, ou que não sabem ainda, seu filho ainda não foi diagnosticado como autista, talvez possam entender melhor e saber lidar melhor com o filho, né? A gente agradece muito Carlão pela iniciativa aí de estar junto, né? De fazer, de procurar uma forma artística melhor para estar dentro desse projeto também. Parabéns, Carlão, parabéns, Juliana. E muito obrigada aqui do Cultura Livre e de toda a nossa equipe. Obrigada. Obrigado, Elô. Obrigado ao Gustavo. Obrigado ao Cultura Livre. E, se Deus quiser, a gente vai continuar com esse projeto. Amém. Muito obrigada. Parabéns pelo projeto. E vocês aí de casa, fiquem com a gente, que no segundo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre o Instituto INCA com a Cibele Bussic. Até mais.